Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de resolvermos questões de direito constitucional aqui no canal. Hoje falaremos sobre habeas corpus, um tema importantíssimo para você que vai fazer concursos públicos ou exame de ordem. E analisaremos este tema não apenas a partir das disposições constitucionais, olharemos também para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Antes de iniciarmos, eu peço a gentileza de sempre. Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer. O canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Esta questão foi aplicada em 2020, numa prova da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. O cargo era o cargo de advogado legislativo procurador e a banca era a Fundação Carlos Chagas. A questão foi assim formulada. É cabível a impetração de habeas corpus A, pelo condenado, ainda quando já extinta a pena privativa de liberdade, letra B, ainda quando apenas pessoa jurídica figurar como paciente na ação, letra C, por pessoa jurídica em favor de pessoa física, letra D, cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, e letra E, pelo condenado relativo a processo em curso, ainda que por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Como eu havia sinalizado, essa questão abordou não apenas a hipótese de cabimento tal qual colocada na Constituição, mas foi além, analisando alguns aspectos jurisprudenciais. Dá para responder. Vamos pensar juntos. Tudo começa com o artigo 5º da Constituição, inciso 68, que fala: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Você nota, então, que este remédio constitucional específico tutela a liberdade de locomoção, tutela o direito de ir e vir, tutela a liberdade ambulatorial ou direito ambulatorial, já vi algumas questões trabalharem com esta expressão. Enfim, temos um direito, temos uma liberdade de locomoção. Caso seja ela violada, cabe um remédio constitucional chamado habeas corpus. Você percebe então que o cerne deste remédio constitucional é a liberdade de locomoção. Ele serve para resguardar a liberdade de locomoção. Quer dizer, então, que se não está em jogo a liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. A partir desse raciocínio, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já editou algumas súmulas, como, por exemplo, a súmula 695, que diz: não cabe habeas corpus quando já é extinta a pena privativa de liberdade. Ora, se já está extinta a pena privativa de liberdade, não há ameaça à locomoção de alguém, então, evidentemente, não cabe o habeas corpus. Da mesma maneira, o Supremo tem a súmula 694, que diz: não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Veja, não pode o militar sujeito a estas penalidades impetrar um habeas corpus, por quê? Porque, de novo, não estamos falando em afronta à liberdade de locomoção. Tanto quanto evidente. E complementando ainda, o Supremo Tribunal Federal tem a súmula 693 que diz: não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Então, novamente, aqui não tem violência ou coação à liberdade de locomoção. Se estão processando alguém numa situação cuja pena é a multa, não cabe, evidentemente, habeas corpus. Por quê? Porque, de novo, não tem violência ou coação na liberdade de locomoção. Só com isso a gente já consegue resolver aquela questão, ou, no mínimo, eliminar algumas alternativas. Mas a gente pode ir adiante. De acordo com esse dispositivo que a gente acabou de ler, o artigo 5º, inciso 68, existem alguns requisitos para o manejo do habeas corpus. Os requisitos são violência ou coação na liberdade de locomoção e ilegalidade ou abuso de poder. São requisitos concomitantes. Se alguém foi violado ou coagido na liberdade de locomoção sem ilegalidade ou abuso de poder, não cabe habeas corpus. Por quê? Porque a gente precisa dos dois requisitos: violência ou coação na liberdade de locomoção e ilegalidade ou abuso de poder. Aí alguém de cara pode perguntar: Antônio, mas é possível violar a liberdade de locomoção de alguém sem ilegalidade ou abuso de poder? Claro que é.
Imagine a seguinte situação: uma pessoa é denunciada, é processada criminalmente, no processo ela exerce contraditório, ampla defesa, produz todas as provas, apresenta todos os recursos, ela é ainda assim condenada numa sentença penal transitada em julgado, que leva à prisão. Nesse caso, naturalmente houve uma violência ou coação na liberdade de locomoção. Mas não houve ilegalidade ou abuso de poder, por quê? Porque o processo tramitou conforme os trâmites legais. Então aqui não caberia habeas corpus naturalmente. Ainda, quando a gente analisa aquele dispositivo, a gente percebe que o habeas corpus ele pode ser repressivo ou preventivo. Quer dizer, a gente pode impetrar o habeas corpus após a violência ou coação na liberdade de locomoção ou antes. A Constituição fala em sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção. Aí eu tenho um habeas corpus repressivo. Mas ela também fala quando a pessoa se achar ameaçada de sofrer esta violência ou coação. Aí eu tenho um habeas corpus preventivo. Vamos concordar. Se há um fundado receio de que alguém será preso, por que esperar, né? Já impetra o habeas corpus antes. E neste habeas corpus, normalmente estão presentes 3 personagens: impetrante, paciente e impetrado. Para matarmos aquela questão, vamos analisar isso com calma. Veja, o impetrante é quem aciona o Poder Judiciário, é aquela pessoa que provoca o Poder Judiciário, então, para resguardar a liberdade de locomoção própria ou de terceiro. Já vou explicar isso melhor. Então, esse impetrante acaba sendo o que assina a petição inicial. Qualquer um pode impetrar. Pessoa física, menor, estrangeiro, pessoa jurídica. Qualquer um pode acionar o Poder Judiciário para proteger o direito de locomoção. Veremos a pessoa jurídica, há uma particularidade em relação a ela. Mas você já nota que a impetração é ampla. Existe uma certa universalidade. Este remédio constitucional trabalha com a tutela de um direito muito caro, locomoção. Então qualquer um pode impetrar um habeas corpus. E quando a gente fala qualquer um, é qualquer um mesmo, tá? Porque não precisa nem ser advogado. A jurisprudência já pacificou isso de longa data. Qualquer um que saiba escrever em língua portuguesa e demonstrar para um juiz, para uma juíza, que uma pessoa foi presa com ilegalidade ou abuso de poder, pronto, está resolvido. Já tem aí um habeas corpus. Só que ao lado do impetrante, nós temos o paciente. O paciente é quem se beneficia com a ordem. O paciente, então, é quem está preso ou em vias de ser preso. Você nota, então, que pode haver uma distinção entre impetrante e paciente. Veja, te prenderam. Eu posso impetrar um habeas corpus a teu favor. Percebe? Eu sou impetrante, você é o paciente, você é a paciente. O paciente, então, é a pessoa que se beneficia com a ordem. E quem pode figurar como paciente no habeas corpus? De novo, qualquer um. Só que agora você percebe que qualquer um é mais restrito. Pessoa jurídica não pode. Por quê? De novo, é a premissa. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção. E pessoa jurídica, até onde eu sei, não anda. Pessoa jurídica não tem perna, pessoa jurídica não vai nem volta. Então não cabe habeas corpus para tutelar algum interesse de pessoa jurídica. Eu concordo que pessoa jurídica até pode ser ré em algumas ações criminais, ela pode praticar alguns crimes, crimes ambientais, por exemplo, mas ainda assim, na falta de liberdade de locomoção sendo violada, não cabe um habeas corpus, portanto a pessoa jurídica não pode ser paciente. Você notou, contudo, que a pessoa jurídica pode impetrar. Ela pode impetrar a favor de uma pessoa física, ela pode impetrar a favor de um estrangeiro, ela só não pode impetrar a favor de si própria. Por quê? Porque ela não anda. E sobre esse aspecto, impetrar em benefício próprio, lembre que o impetrante até pode ser o paciente. Se eu, Antônio, estou numa situação de violência ou coação na liberdade de locomoção, eu já posso impetrar um habeas corpus a meu favor. Nessa hipótese, processualmente, a figura do impetrante seria confundida com a figura do paciente. Mas normalmente, no dia a dia da advocacia penal, o que a gente vê é uma pessoa impetrando a favor de outra, né? A gente vê normalmente aí um advogado, uma advogada impetrando a favor de alguma pessoa física.
Tá legal? Maravilha. E quem que é o impetrado? Bom, o impetrado é aquele acionado no Poder Judiciário. É aquela pessoa, então, que viola ou ameaça a liberdade de locomoção. Normalmente é uma autoridade pública. Normalmente é um juiz, normalmente é um delegado, normalmente é uma desembargadora, é uma autoridade pública, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de impetração do habeas corpus em favor de pacientes que tenham sido violados na respectiva liberdade de locomoção por particulares. Isso aqui às vezes cai em prova também. Mas aqui a gente tem o quadro, então, de quem é o impetrante, quem é o impetrado, quem é o paciente no habeas corpus. Habeas corpus que, para a gente prosseguir, é gratuito. Lembre, não paga-se nada. Aí, com base nisso, a gente pode voltar para aquela pergunta. Veja só, letra A. É cabível a impetração de habeas corpus? A. Pelo condenado, ainda quando já extinta a pena privativa de liberdade. Não, mentira, a gente viu, tem súmula, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Se já foi extinta a pena privativa de liberdade, não há violência ou coação na liberdade de locomoção, então não cabe o habeas corpus. B. Ainda quando apenas pessoa jurídica figurar como paciente na ação. Também vimos que não dá. Não dá. O Supremo Tribunal Federal até tem uma decisão ou outra na hipótese de concessão de habeas corpus em processo onde figurava tanto pessoa jurídica quanto sócio, por exemplo. Aí até vai lá, porque havia uma liberdade de locomoção do sócio violada, mas exclusivamente um habeas corpus para beneficiar pessoa jurídica, esquece, não existe isso. Não existe hoje também, tá? No passado, a jurisprudência até admitia para trancar ação penal em face de pessoa jurídica, mas aí caiu a ficha, né? Percebemos que não dá para prender pessoa jurídica e a jurisprudência foi invertida. Letra C. Por pessoa jurídica em favor de pessoa física. Opa, aí pode. Aí pode, a gente viu que uma pessoa jurídica pode sim impetrar o remédio constitucional em face de uma pessoa física. A pessoa jurídica só não vai poder impetrar em favor dela própria, com base no raciocínio que a gente desenvolveu no item D. Letra D, cujo objeto seja resolver sobre ônus das custas. Mas escuta, não tem ninguém preso. É para responder ali, para resolver sobre ônus de custas, né? E até um tanto quanto paradoxal isso, porque o próprio habeas corpus é gratuito, como eu falei, então aqui não cabe mesmo, assim como também não cabe na hipótese última, que fala em impetração pelo condenado relativo a processo em curso, ainda que por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Pena pecuniária é aquela pena em espécie, né, em dinheiro. Então, não havendo uma violação à liberdade de locomoção, de fato não cabe a impetração nesta hipótese. Depois disso tudo, a gente conclui então facilmente que o gabarito é letra C. Gabarito é letra C. Entendeu? Gostou da questão? Se você gostou, por favor, deixe o seu comentário, isso ajuda muito o canal que está no comecinho. E se inscreva, acompanhe, toda semana aí tem vídeos como este e muitos outros mais, tá legal? Obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua atenção, espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo de Direito Constitucional. Até lá!